Temos de volta ao Tânia, Igeret HaKodesh, as cartas sagradas, e novamente temos aqui uma aula, um capítulo maravilhoso sobre a Tzedakah, sobre a doação, sobre a caridade, e veremos de um ângulo diferente, uma explicação mais profunda, muito interessante, sobre a ideia da tzedakah, a ideia da caridade, da doação. E o ponto principal desse capítulo, dessa carta número 12, é sobre a recompensa por dar doação. Qual é a recompensa que a pessoa recebe diretamente de Deus por ter feito um donativo? Ele vai receber saúde, alegrias, sustento, bênçãos, paz, tudo que a pessoa ela precisa, ela pode receber diretamente de Hashem. Só que tem aqui algumas condições de que maneira que ele está doando, para saber se realmente ele está apto ou merecedor de receber essas recompensas, essas bênçãos de Hashem. E aqui ele começa com um versículo, com um pasuk de Yeshayahu, do profeta Isaías, que diz o seguinte: Ve'ayam tzedakah shalom, e a recompensa pelo ato da tzedakah será a paz. Ve'avodat tzedakah hashket vavetach adolam, e a recompensa para o serviço da doação, pelo trabalho da doação, será a serenidade e a segurança para sempre. Então aqui são duas frases, isso aqui são duas ideias que estão se referindo a tzedakah, ao donativo. Só que a primeira frase ele chama isso de Maseh tzedakah, o ato de fazer a doação. Qual é a recompensa para isso? Shalom, paz. Então, a recompensa por fazer a tzedakah, pelo ato da doação, a pessoa ela vai receber shalom, paz. E a segunda mensagem é avodat tzedakah. Avodah é serviço, é trabalho, é esforço. Não somente um ato, mas é um trabalho, é um serviço. Então, a pessoa que ela faz o trabalho, o serviço de doação, a sua recompensa é serenidade e segurança para sempre. E o que precisamos entender aqui é a ideia, qual a diferença entre o trabalho da tzedakah e o ato da tzedakah. E nesse capítulo, como já vimos nos vários capítulos anteriores aqui no Tânia, ele vai falar bastante sobre a importância da tzedakah, principalmente o sentimento da pessoa no momento que ele está doando. E sobre isso tem vários níveis, e esse que é o assunto principal aqui. Qual é a recompensa? É algo que não falamos muito nos capítulos anteriores, que discutimos sobre a tzedakah. Então, qual a diferença entre o ato da tzedakah, que a recompensa é a paz, e o trabalho, o serviço da tzedakah, que a recompensa é serenidade e segurança para sempre? A primeira pergunta é: o que é shalom? Paz. Todo mundo fala sobre paz, fazer as pazes com Hamas, fazer as pazes com os inimigos, fazer as pazes entre a Rússia e a Ucrânia. Como que você faz as pazes? Será que existe as pazes entre dois povos, duas pessoas? Ou dois comportamentos opostos? Então, uma das músicas mais conhecidas é Ose Shalom Bimromav, Yase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Ve'imru Amen. Ose Shalom Bimromav. Essa frase nós falamos no final de todas as rezas da Amidah, do Shmona Esrei, se fala no final do Kadish,
na reza dos enlutados. Em outros momentos falamos essa reza. O que significa essa frase? Ose shalom bimromav. Deus ele faz as pazes, ou faz a paz nas alturas. Hu yaseh shalom aleinu. Que ele faça também para nós a paz, ou que traga para nós também a paz. Ve'al kol Israel ve'imru amém, sobre todo o povo de Israel, e que digamos amém. O que quer dizer shalom? Deus ele faz as pazes nas alturas. O que quer dizer nas alturas? Nos céus? Tem briga lá nos céus? Os anjos brigam? Os anjos brigam, eles têm inveja, eles têm competição? O que significa que Deus ele faz as pazes nas alturas? Então aqui, na verdade, é uma paz, sim, entre os anjos. E principalmente dois anjos muito conhecidos. O anjo Micael, e o anjo Gabriel. O anjo Micael, aliás, não tem coincidência, mas bem essa semana eu postei sobre uma explicação sobre essa paraxá, que fala sobre a arca sagrada, que tinha dois querubins por cima da arca sagrada. Então tem três áudios meus sobre essa semana, explicações do significado dos anjos. Se os anjos existem, qual é a fé nos anjos e qual o significado dos dois querubins em cima da arca sagrada. Mas, de qualquer maneira, anjos existem. E são os porta-voz de Deus para o mundo. O anjo Micael, ele é o anjo da bondade, que é representado na água. Que a água é pura, é transparente e sempre vai de cima para baixo, que representa a doação, o amor, o chesed. Já o anjo Gabriel, que representa o ministro do fogo, da severidade, que o fogo vai de baixo para cima, que representa essa severidade, essa elevação, que é o oposto da doação de cima para baixo. Então, tem uma contradição entre esses dois trabalhos. O anjo Micael e o anjo Gabriel, os dois são anjos santos de Deus. O Micael, ele não é mais importante ou mais sagrado, mais elevado do que o anjo Gabriel. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo. Os dois têm o seu acampamento ou o seu exército de anjinhos que estão assessorando a ele. Só que o fogo não é apagado com a água e a água não evapora o fogo nesse sentido. São dois opostos, mas nesse momento, lá em cima, Deus ele consegue juntar os dois opostos, o fogo e a água, Micael e Gabriel, a bondade e a severidade, a subida e a descida. Deus ele consegue fazer a união dos dois. E que dessa maneira, quando que faz o Shalom Bimromav, então ele vai acabar pegando a água lá de cima e vai descer para o local mais e mais baixo, para os mundos mais inferiores, e vai transmitir tudo isso aqui para baixo. Já o atributo do fogo, que a natureza dele é a subida, que é a gevurá, que é a severidade, que ele se extinguir, ele sempre voltar para sua fonte, que a fonte do fogo está ao redor da lua. Então, por isso que o fogo sempre tem essa natureza de voltar para sua fonte. A base da água está na crosta terrestre, por isso que ele sempre vai, não na costa, mas ele está para baixo, por isso que ele sempre vai, a água vai naturalmente sempre vai descer. Então, um não poderia se juntar com o outro. Então, o movimento dos dois anjos e do trabalho dos dois é totalmente opostos. Mas
Isso é quando que eles estão, cada um trabalhando por si, cada um fazendo o seu trabalho da sua maneira. Mas a Kadosh Baruch Hu, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, ou seja, Shalom Bimromav, ele consegue fazer as pazes entre os dois anjos. Como que ele faz as pazes entre os dois anjos? No momento que vem uma revelação divina, uma grande luz, uma grande transmissão que vem da luz infinita, abençoada seja de Deus. Porque Deus, ele é o Oren Sov, é a luz infinita. Quer dizer que ele é infinito. Significa que Deus ele está muito acima de qualquer conotação. Deus não é bondoso nem severidade, ele não é nem a revelação nem a ocultação. Deus ele está além dessas subdivisões, porque ele é todo poderoso. Então, para ele dar e deixar de dar, o braço direito, que é a bondade, o braço esquerdo, que é a severidade, que é a restrição, os dois são braços de Deus. Então, por isso que Deus ele consegue, na verdade, com a sua luz máxima, ele consegue fazer a união entre esses dois opostos. Porque ao ver dele, não são opostos. Os dois são extremamente importantes. Então, por isso que na hora que vem essa luz máxima, acaba fazendo a união e a junção entre o fogo e a água, entre o Michael e o Gabriel, e assim por diante. Como que tem a, a união entre os dois? Através de um nível que é intermediário entre o Chesed e a Gvurá, como já vimos lá para trás no Tânia, que tem as 10 sefirot, as 10 forças, e assim também nós temos as nossas emoções, Chesed, Gvurá e Tiferet, a bondade, a justiça, a restrição, e Tiferet, que é a beleza, que é o equilíbrio, que é o caminho do meio. Então, qual que é aquele que Machria Benehem, que combina entre os dois, que faz as pazes entre os dois opostos? É o trabalho, é a força do Rahamim, da compaixão, do equilíbrio, da beleza, que é chamado de Rahamim Otiferet, que é a compaixão. Por quê? Porque é chamado de beleza, porque uma obra de arte não é como você tem uma cor ou duas cores. É quando você consegue mesclar, misturar os vários tons de tinta e criar uma obra de arte extremamente valiosa. Por isso que se chama de Tiferet, que é a beleza, como se fosse a natureza. Você olha a natureza, você tem inúmeras tonalidades de verde, de amarelo, de vermelho, de todas as cores. Então essa aqui é a beleza. A beleza é quando você consegue juntar o fogo e a água e fazer uma comida deliciosa. Quando você consegue misturar o branco e o vermelho, que o branco representa a bondade, o chesed, o vermelho representa o fogo, a severidade, e por isso que isso está representado no nome de Deus, Yud-Kei Vav-Kei. Porque Deus tem vários nomes. O nome da bondade, do chesed, é Kel, Alev Lamed, Kel, que seria Alev Lamed. A gente não pode falar o nome de Deus em vão, então falamos Kel, que seria E-L. Isso representa bondade. Eloquim, que também seria com rei, Elo, e depois Him. Isso representa o atributo do Gvurá, da severidade, da condensação, da ocultação. Por essa razão, Eloquim vale o valor numérico de Eloquim, porque cada letra no hebraico tem um valor numérico. Eloquim vale 86, que é o mesmo valor numérico de Hateva, da natureza, porque a natureza é Deus escondido nos caminhos da natureza. Em toda a criação, que é a natureza, é Deus que está lá escondido, como o fogo, como a condensação, como a ocultação. Rachamim, Tiferet, compaixão,
misericórdia, beleza, isso representa o nome máximo de Deus, o Yud-Kei Vav-Kei, o tetagrama. E o tetagrama está representado nessa bondade máxima, nessa compaixão máxima, beleza máxima, que é o Yud-Kei Vav-Kei. Porque essa que é a revelação máxima da luz infinita de Deus, que ele consegue fazer, Shalom Bibromav, ele consegue fazer a junção dos dois anjos, dos dois opostos e de todos os opostos que existem. Agora, isso é uma revelação divina extremamente elevada, que é chamado de Itaruta de Leila, um despertar que vem de cima. Só que tudo que vem de cima precisa de um despertar de baixo. Nada vem de graça. E se vem de graça, de bandeja, é peanuts, não tem valor. Para ter valor, para você conseguir a verdadeira recompensa, a verdadeira luz, Emet, que tem começo, meio e fim, que é para sempre, isso depende do meu despertar de baixo. Para vir uma luz muito elevada, eu preciso ter um despertar de baixo, como se fosse uma gangorra. Quando você desce, você aperta de um lado, você senta de um lado, o outro lado vai subir. Para que haja uma grande revelação lá de cima, it's up to me, depende de mim. E qual é o meu despertar de baixo? Itaruta deletata. O meu despertar de baixo é o ato da tzedakah. Em outras palavras, para conseguir fazer as pazes lá em cima, para que Deus ele traga essa mega super revelação, depende do meu trabalho aqui embaixo, no ato da tzedakah. Ato, no maaseh tzedakah, no ato da doação e na transmissão de vida e de bondade e de graça e de compaixão para aquele menos afortunado, para aquele que não tem. Como já falamos nos outros capítulos, que o recipiente, o copo, o vaso, para absorver essa luz que vai fazer as pazes, que é a compaixão divina, e para despertar essa luz lá de cima, isso depende da minha compaixão aqui de baixo. Porque na mesma moeda, o mundo é um espelho. Da forma que você se comporta para aqueles que estão abaixo de você, financeiramente, e se você se comporta de uma forma de compaixão, de doação, você vai apertar um botão que vai explodir uma bomba lá em cima, uma mega super luz, que vai transmitir toda essa compaixão para você. Então, quando a pessoa ela desperta aqui embaixo, ele consegue despertar também lá em cima, de uma forma também gratuita e de muita compaixão. Então, fala nossos sábios que a pessoa que ela estuda a Torá da forma correta, pensando em Deus, o estudo da Torá também tem esse poder. O estudo da Torá, ele mesim shalom bepamalha shelmala ou bepamalha shelmata. A pessoa que ela estuda a Torá corretamente, ela consegue fazer as pazes na comitiva celestial e na comitiva inferior. A comitiva lá de cima e a comitiva aqui embaixo. Quer dizer, no momento que a pessoa ela estuda a Torá corretamente, sem interesses particulares, ele consegue também transmitir uma luz da luz infinita de Deus, que vai trazer as pazes entre o lado direito e o lado esquerdo, entre o fogo e a água, entre Michael e Gabriel, etc. O que quer dizer isso? Existe uma estrutura lá de cima e, simultaneamente, ou da mesma maneira, existe uma estrutura aqui embaixo, como se fosse o corpo e a alma. A comitiva, ou a estrutura superior, representa a alma, e a comitiva, ou a estrutura inferior, representa o corpo. E a alma se enquadra,
se encaixa perfeitamente em cada órgão do seu corpo. Por exemplo, a, a visão se encaixa no globo ocular, a fala na boca, a audição no ouvido, e assim por diante, cada órgão. Mas o mais incrível é que tudo que tem aqui embaixo tem lá em cima também. E se encaixa perfeitamente. E com isso, entendemos uma coisa muito incrível. Como que um tzadik, que um rebbe, que um justo, tem o poder de abençoar algo impossível. Algo que os médicos falaram game over. Algo que era naturalmente impossível que acontecesse, e vem o Rebbe, vem o Tzadik, vem o líder espiritual e dá uma bênção. Então o Baal Shem Tov, o grande líder, o primeiro líder da Hassidut, ele explicou o seguinte: como que ele consegue abençoar pessoas que não tinham mais como ser abençoadas com saúde, e os grandes médicos não deram chance nenhuma de salvar aquela pessoa, daquela mulher engravidar ou de nascer uma criança, assim por diante. E o Baal Shem Tov falou o seguinte, muito simples, muito simples. Eu mexo os pauzinhos lá em cima, eu mexo e eu trago a cura no Pamalha Shelmala, na estrutura, na comitiva superior celestial, e no momento que eu conseguir mexer lá em cima, na alma, no espírito, na alma divina, na conexão dele com Deus, com a fonte máxima, automaticamente ele traz a cura na estrutura inferior, no corpo, na alma que está dentro do corpo. É muito simples para eles que têm o acesso lá em cima. Então ele mexe, ele abre a torneira para vir mais saúde, mais dinheiro, mais alegrias, mais sucesso, mais família. E daí ele consegue trazer aqui para baixo também. Então essa é que é a ideia da pessoa que ela estuda a Torá, ela faz as pazes entre a estrutura superior e a inferior, ou seja, que vai criar essa conexão entre o espiritual e o material, entre a alma e o corpo, entre o Deus e o mundo, trazer a saúde, dinheiro, alegria, as famílias, tudo que a pessoa ela precisa. Então, nem sempre há a paz entre o espírito e o material, entre a alma e o corpo, e pode ter coisas negativas. Então, mas e esse refinamento da matéria, a transformação da matéria de uma forma máxima vai acontecer na vinda do Mashiach. Quando o Mashiach chegar, está escrito, o Maimônides fala, Verua Hatuma Yavir Mena Aretz, o espírito de impureza vai ser extinguido da terra. Porque todo o bem que está perdido pelo mundo vai ser elevado, vai ser feito o birur, a elevação que você, ou seja, as coisas que prestam a luz, a energia divina vai ser retirada do lixão, do lado impuro, do lado mais baixo, e dessa forma vai acabar, a luz vai sair e o que vai sobrar vai acabar sendo descartado. Que é isso que está escrito que Malach Haaretz Da'et Hashem, que a terra vai estar repleta do conhecimento divino e todos vão reconhecer a grandeza de Deus. E é isso que vai acontecer quando o Mashiach chegar. Que o mundo inteiro vai reconhecer Deus e vai reconhecer o povo de Israel e vai reconhecer que o povo escolhido e que a terra de Israel pertence aos judeus. E isso nós vemos ultimamente como que grandes governantes, presidentes, ministros, prefeitos e pessoas em geral no Brasil e no mundo estão cada vez mais abrindo a boca e falando em prol de Israel, em prol do povo judeu,
pela proteção do povo de Israel, porque isso é um sinal, um dos grandes sinais da era messiânica, da vinda do Mashiach. Então isso é no mundo em geral. Mas na minha vidinha em particular, na vida da pessoa, você quer um momento de conexão direta lá em cima? Você quer um momento de você ter uma luz máxima divina? Isso é na hora da tefilá, na hora da reza. Na hora que a pessoa ela fala o Shema Israel, que ela fala Amidal, a reza silenciosa, e todas as rezas em geral, os salmos, o Teilim. Porque a tefilá é o momento no qual a pessoa se conecta com o Criador. O momento que a pessoa ela acaba se afastando do material, dos problemas, das brigas, das discussões. Naquele momento da reza, essa pessoa ela consegue parar um pouquinho, se conectar e meditar um pouquinho na reza que ele está fazendo. Naquele momento, a pessoa ela sai do mal, ela sai da influência negativa e, e o corpo, a matéria, não vai mais atrapalhar aquela pessoa. Não vai atrapalhar a pessoa, não vai atrapalhar a conexão dele com a Hashem. Tem uma história muito bonita que diz o seguinte: contam sobre o grande tzadik, o Reb Chaim de Tzantz, que era uma linha hassídica. Esse Reb Chaim de Tzantz, ele tinha uma perna doente, uma perna muito ferida. Provavelmente, quando ele era criança, ele tinha um hematoma, um grande machucado, e ele não tratou. Isso fazem não sei quantos anos atrás, isso, talvez 200 anos atrás, e ele sofria muito da perna dele, uma perna que machucava muito e era difícil para ele caminhar e se movimentar e assim por diante. Certa vez, ele estava visitando um outro Rebbe, um outro tzadik, que se chamava Rebbe Naftali Miropshitz, que era uma pessoa muito famosa da época. E esse Chaim Litzantz, ele começou a rezar. E com tanta êxtase durante a sua reza, tanta empolgação, ele acabou se desprendendo da matéria do corpo, do físico, e ele começou a dançar. Ele tinha uma perna extremamente machucada, ele levantou e começou a pular, e começou a dançar, e começou a pular, e assim por diante. A esposa do anfitrião, do Rebbe Naftali Mirovshitz, ela ficou desesperada, falou para o marido, falou, vai, para ele de dançar, ele tem muitas dores na perna, como que ele está dançando tanto? Como que você deixa ele dançar? Ele está tão machucado, tão sofrido. E o marido vira para ela e fala o seguinte, Naftali fala para ela, eu poderia falar isso para ele se ele soubesse, durante a reza, sobre qual pé ele está pulando. Mas já que ele não sabe, eu não vou falar para ele isso. Porque na hora da tefilá dele, na hora da reza dele, tudo desapareceu. O mal, o sofrimento, as dores, a dor na perna desapareceram. Ele perdeu essa sensibilidade. Ele perdeu a conexão com a matéria. Ele está com tanta êxtase, metido, mergulhado no seu pensamento, na meditação da grandeza de Deus e de tudo que fala na reza. Todos os problemas desapareceram na vida dele. Então, isso é um momento ímpar de conexão com Deus na hora da tefilá. Ou tem outros momentos que a pessoa também pode se conectar através da Torá. Se a pessoa ela pega a Torá e mergulha no estudo da Torá, ela também tem esse momento de conexão máxima com Deus. E assim também, quando a pessoa ela dá tzedakah. Quando a pessoa ela dá doação, dá do seu dinheiro, ela dá caridade, ela dá e ela dá. Isso também é uma forma de você entrar nesse nível de êxtase, nesse momento, nesse nível de conexão, de empolgação com Deus.
como falamos lá nas outras aulas, que Rabbi Elazar, ele dava sempre uma moeda para o pobre, e depois que ele começava a sua reza. Esse grande homem, Rabbi Elazar, que ele era pobre, ele sempre dava dinheiro para depois começar a sua reza. Porque tzedek significa justiça. Justiça social. Isso quer dizer tzedakah. Quando a pessoa ela dá tzedakah, ela atinge um nível do brilho da face de Deus. O próprio dinheiro não é o brilho, mas é o início que a partir dessa moeda, desse dinheiro, desse Pix que eu fiz, dessa transmissão, dessa doação que eu fiz, é o início para minha reza. Porque o ato da tzedakah é incondicional. Eu não preciso ser estudioso, eu não preciso ser um discípulo, eu não preciso me meditar, eu não preciso me preparar, simplesmente eu vou lá e coloco o dinheiro na caixinha. Eu faço uma transferência. Neste momento, eu já comecei a abertura das coisas, das comportas do canal de conexão até as maiores alturas. No nível de alma, no nível de todos os mundos mais elevados. Ou seja, qualquer ato de mitzvah, qualquer um dos preceitos da Torá, você tem um nível de conexão. Mas principalmente, especificamente, quando a pessoa ela dá uma doação, quando ela faz uma tzedakah. Porque a tzedakah, ela abre e ela quebra todas as fronteiras, limites e barreiras que existem. A doação, o ato de dar a tzedakah, tem que ser algo que tenha uma consistência. Algo que seja importante. Algo que a pessoa que está pedindo vai agradá-lo. Não adianta você dar um grão de arroz para ele. Você dá alguma coisa que vai ajudar aquela pessoa. E mais ainda, para mim, tem que ser algo importante. Porque se eu sou um Elon Musk e eu vou dar $1 para uma pessoa, não valeu nada. Se eu uma pessoa extremamente rica e eu dei $1 milhão, não fez nem coceguinha. Então a doação tem que ser algo significativo para mim também. Que vai me pesar, que tocou em mim. Não dá uma moedinha. Você dá alguma coisa que tem um valor para mim. E é isso que Rabbi Elazar, ele fazia. Rabbi Elazar, antes de começar qualquer reza, ele ia lá e dava um donativo. Este Elazar era uma pessoa extremamente pobre. Então, para ele, quando ele dava uma prutá, que é uma moeda, que seria 1 centavo, para ele 1 centavo era importante. Para ele, uma moedinha era importante. Contam sobre um grande homem que se chamava Yehudi HaKadosh, o judeu santo sagrado. Que ele era literalmente Kadosh, pessoa muito sagrada em todos os sentidos. E certa vez o seu filho ficou muito doente. E a situação era desesperadora. E ele estava desesperado pela situação de saúde do filho. Ele vira para a esposa e fala para ela, minha querida esposa, dê para tzedakah, não de pouco dinheiro. Pegue tudo o que nós temos. Todo o meu dinheiro, a minha casa, as minhas roupas, o meu animal, o meu cavalo, a minha carroça, as tuas joias, tudo que nós temos, pega isso e vá e doa para a tzedakah, para os pobres. É isso que ele fez. E foi a penúltima aula que nós falamos que tem situações que a pessoa ela entra em desespero e a única forma dela conseguir quebrar as barreiras espirituais é ela dando muito além da sua obrigação. Muito além dos 20%. Porque dessa maneira você vai estar quebrando todas as comportas para fazer a doação, para ajudar os outros.
Então essa que é a ideia do ato da tzedakah, do masé tzedakah, que a pessoa ela faz não de acordo com os seus limites, e não de uma forma intelectual, e não baseado naquilo que eu gostaria de dar, ou daquilo que o outro merece, ou que eu acho que ele mereça, mas eu fiz muito além dos meus limites. Então, lá de cima, também vão fazer muito além dos limites que você estava programado a receber. Muita saúde, muita família, muito dinheiro de uma forma exagerada. Então, no momento que a pessoa ela faz isso, ela consegue fazer o birur, o refinamento, a separação da luz da escuridão, do bem do mal, da pureza da impureza. Ela consegue fazer essa separação. E isso está na natureza do povo de Israel. Como já falamos nas outras aulas, que existem alguns traços naturais dentro do povo de Israel. Rahmanim vegomlei chassadim. São pessoas de compaixão e que fazem atos de bondade. Israel só não exterminou com aquele povo porque, não somente aquele povo, mas outros povos, porque poderiam ter exterminado rapidinho, porque eles têm muita compaixão, eles têm muita regra, muito além das regras internacionais de guerra, porque naturalmente o judeu não consegue ser mau, não consegue fazer o mal pelo próximo. Pelo contrário, naturalmente o judeu ele deseja o bem para ajudar, para ser compassivo, para fazer além da obrigatoriedade. Por isso que dentro do povo de Israel existe inúmeros gemar. Gemar são centros de ajuda para a comunidade. Ajuda para comprar um apartamento, para comprar um carro, empréstimos sem juros, ajuda para noivas, ajuda para enlutados, ajuda para todos os tipos de situações. Bolsa de escolas, tem uma bolsa enorme de escolas que ajuda todas as escolas judaicas. Não existe isso daqui. Uma bolsa que arrecadam milhões uma vez por ano para ajudar todas as famílias a pagar as escolas. Por quê? Que é muito e prevalece a contração. Então, isso é o chesed, essa bondade, essa vontade de ajudar cada vez mais ao próximo. Então, essa tzedakah, que vem desse ato da tzedakah, é algo natural, como falamos agora. Nós temos uma compaixão natural, de gemilut hassadim, de fazer atos de bondade, atos de amor, porque é natural. E você pode perceber que não é somente judeus religiosos que fazem donativos, mas todos os tipos de judeus fazem muita doação. Fazem muita doação. Por quê? Porque é natural. Não é algo intelectual, é algo que está na natureza de todo judeu de querer fazer a bondade de ajudar o próximo. Isso é a primeira parte do versículo de Esaias, de Isaías. A segunda parte do versículo diz: "Ve'avodat tzedakah hashket vavetach adolam." O serviço, a recompensa pelo serviço da tzedakah, o trabalho da tzedakah, será a serenidade e segurança para sempre. O que significa avodá? O que falamos até agora era chamado de ato de doação, que era algo mais natural, e isso atrai a paz para si, para o mundo, para as alturas, para os mundos inferiores e assim por diante. O que significa avodá? Avodá, serviço, trabalho, é quando a pessoa ela trabalha, ela rala, ela se esforça contra a sua natureza. Ou seja, ela anula, ela quebra o seu costumeiro, a sua natureza, o seu desejo normal,
Por quê? Porque assim Deus ele deseja. Por exemplo, a pessoa ela vai se esforçar muito no estudo da Torá. Ela vai fazer uma reza muito compenetrada, com muita meditação, com muita êxtase de vontade. E mesma coisa em relação a tzedakah. A pessoa ela vai dar muito além da sua natureza, muito além da sua capacidade, muito além da sua compaixão normal e a sua vontade normal de dar. É um trabalho, é um esforço. Porque quando a pessoa ela tem compaixão, ela vai um pobre pedindo dinheiro, alguma ajuda, ela vai lá e dá. Bonito. Mas quando ele dá muito além daquilo que eu sinto pelo próximo, isso é uma avodá. Como que a Torá descreve claramente na tontiten, você deve dar e dar e dar até mesmo 100 vezes. Porque está passando por um aperto. Está se esforçando de dar mais uma vez e dar mais uma vez. Porque quando alguém vai lá e te pede uma doação, você dá porque você tem compaixão, você se simpatizou pela causa, pela situação que ele está te pedindo. Se no dia seguinte ele vai lá e te pede novamente, te bate na sua porta, te manda um pix, te manda um WhatsApp pedindo novamente uma doação, tá, você dá mais uma vez, mas você já não tem mais tanta compaixão por aquela pessoa, e você não está mais com tanta vontade, e a tua paciência vai diminuindo, 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 até que você fala, meu, não me enche mais, não vou me tirar, não me pede mais de novo. Fala a Torá, dá e dá. Ou dê e dê. Naton titen. Até mesmo 100 vezes. O que quer dizer 100 vezes? Não é o número 100. Pode ser 1000. Mas o ponto é que a pessoa ela tem que dar o quanto que o outro precisa. Mesmo que eu não gosto de você, mesmo que eu não tenha compaixão, mesmo que eu não tenha vontade. Mas ele está pedindo, você tem que dar. Conta uma história de um tzadik, de um grande homem, um grande líder, que uma vez um dos seus discípulos vieram ao seu encontro e esse discípulo ele era no passado uma pessoa muito muito rica e acabou a roda da vida, a roda gigante girou e ele virou um pobre coitado. E ele veio pedir para o mestre uma bênção, um dinheiro. O mestre foi lá, trouxe ele para sua própria casa, deu comida, bebida, deu roupa nova, um casaco novo, uma bota nova e falou: descansa um pouquinho, pode dormir. E depois que ele dormiu, ele deu uma quantia de dinheiro e falou: ok, boa viagem, pode ir para sua casa. Quando ele estava saindo, o rabino, o tzadik, ele foi lá, acompanhou ele, escoltou ele na rua. E na despedida ele foi lá e deu para ele mais um dinheiro. Mais uma mataná guidolá, uma grande doação. E o homem ficou surpreso. Ele falou: não estou entendendo, Rebbe, você já me deu roupa, comida, bebida, já me deu um dinheiro bastante um tempo atrás, e agora você vai lá e me dar todo esse dinheiro? E o mestre falou para ele o seguinte: até agora eu dei para você porque eu senti mal por você. Eu estava com rahamim, com compaixão, estava com pena de você. Eu te vi nessa situação tão decadente, sem comida, sem bebida, passando fome, com a roupa rasgada, com esses trapos. Eu me senti mal. E tudo que eu te dei até agora foi porque eu queria me acalmar o sentimento da minha alma. Eu fiz por mim. Mas agora que você já comeu, já bebeu, já tem um dinheirinho, então eu já não tenho mais compaixão por você. Eu já não estou mais sentindo pena por você. E agora eu fiz pela mitzvah da tzedakah. Agora eu fiz pelo preceito de doar pelo próximo. E é isso que o versículo ele descreve. Tem o ato da tzedakah, que pode ser que é só um ato sem um avodá, sem um serviço, sem um esforço maior. Mas também está valendo. Você despertou aqui embaixo, você acaba despertando lá em cima, que vão te despertar uma compaixão por você. Vai vir uma grande luz para você. Vai trazer as pazes nos mundos. Só que essa luz não vai descer até o mundo mais baixo,
até o mundo mais profano, mais impuro, e não vai refinar esse mundo, não vai transformar esse mundo. Mas quando a pessoa ela faz avodat tzedakah, o serviço, o trabalho, o esforço além da normalidade, além da limitação dele, quando a pessoa ela faz o trabalho de uma forma de tzedakah, de avodá, desculpa, de trabalho, de esforço, quebrando a sua natureza, além daquilo que ele pode e gostaria de doar. Então, isso, na verdade, a grandeza dessa doação é extremamente elevada. E a influência na minha alma, na alma do doador, é enorme. Porque ele está quebrando a sua natureza, o seu desejo, o seu corpo, perante a vontade divina. E isso significa itkafia, essa submissão, essa quebra da matéria, da minha vontade para me conectar de uma forma máxima com Deus. E como a gente sabe a frase que diz no Zohar, na Kabbalah, que no momento que a pessoa ela contém o lado negativo, ele quebra o lado negativo, ele acaba fazendo essa submissão, esse controle, essa anulação do seu lado negativo ou dos seus desejos particulares, egoístas, ele traz uma revelação máxima de Deus para todos os mundos. Porque quando Deus foi criar o mundo, os anjos celestiais perguntaram para Deus: Madam, o que esse homem, esse ser humano está fazendo aqui em cima? Por que o Senhor vai descer e criar o mundo? Por que você vai criar um homem com um ser humano com mais maus instintos, com más inclinações, com desgraças? Mas Deus decidiu criar o ser humano. E qual é o trabalho do ser humano? O homem está sempre em desafios. Então a criação do ser humano está sempre em desafio para ver quem teve a razão, os anjos ou Deus. Então Deus, ele acreditou em nós. Ele acreditou que cada um de nós pode se conter de não fazer o mal e de fazer o bem e de se esforçar e trabalhar de fazer cada vez mais o bem e a bondade e aquilo que é o correto, além da sua natureza, além do seu costumeiro. Então, toda vez que a pessoa ela demonstra que ela saiu vitoriosa, que a bondade, que o correto, que a Torá, que Deus, que ele fez além da normalidade, principalmente a tzedakah, ele fez muito além, dessa forma ele demonstra que valeu a pena toda a criação do universo. Ele está causando uma explosão da luz, da bondade, da glória de Hashem, dos níveis mais elevados. E quanto mais luz, menos escuridão. E daí, quanto mais luz, menos o mal vai conseguir se despertar e voltar a aparecer e brilhar dentro do mundo. E isso vai trazer Hashket Vavetar, a serenidade e a segurança para sempre. Então, esse trabalho é o trabalho da junção da doação junto com a reza. E isso vai trazer serenidade e tranquilidade e segurança para sempre. Quer dizer que a pessoa ela vai ter uma vida tranquila, ela vai trazer todas as luzes mais elevadas para dentro do mundo. E tudo que não presta vai acabar desaparecendo. Então, através da tzedakah, todo o borro, tudo aquilo que não é bom, tudo que está misturado entre o vinho e o borro, ou seja, entre a luz e a escuridão, entre a santidade e a impureza, o bem e o mal vai acabar se separando. E essa separação vai se concretizar na prática com a vinda do Mashiach, quando que haverá só a luz e a bondade e a justiça e tudo aquilo que é correto. Então, quanto mais fazemos hoje, principalmente a tzedakah, a doação, nós conseguimos aproximar essa vinda do Mashiach e que seja realmente muito, muito em breve, se Deus quiser. Se quiserem apoiar as nossas aulas, pode fazer um Pix no rabinoelipix@gmail.com, rabino, ELI, PIX,
gmail.com. Agradecemos a todos que nos ajudam e que possamos continuar dando essas aulas e que possamos merecer a vinda do Mashiach muito em breve, se Deus quiser.